Confesso que desde essas últimas reuniões eu também tenho me questionado muito em relação a isso, essas mudanças de mente, mudança de atitude, né? Novos posicionamentos. E aquele texto, né, que a gente leu semana passada, né, da fé, né, de Hebreus 11, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Portanto, todo aquele que é importante que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador, né, dos que o temem, né, dos que o buscam. Principalmente esse final, né? Então não basta você crer que Deus exista, né? E não basta você crer que para Deus tudo é impossível, né? Isso é fácil de acreditar, né? Mas crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador dos que o buscam, né? Então, aí seria a concretização da fé, né? Você tem fé, você crê, né? E vê os frutos acontecerem, né? E lá em João 16, né? Quando fala a respeito do Espírito Santo, aí Jesus vai falando que vai mandar outro Consolador, né? Que esse Consolador não vai falar dele próprio, mas vai falar aquilo que Cristo quer falar para nós, né? Quer dizer, ele vai nos trazer coisas novas, né? Então, coisas que Jesus não pôde falar naquela época, o Espírito Santo vai nos falar hoje. E vai nos falar por quê, né? Porque é algo especial que vai acontecer. E para esse algo especial precisa de novas diretrizes, novos, né? Novas orientações. E o que o Espírito Santo está fazendo hoje é justamente isso, né? Nos trazer coisas novas, nos trazer coisas que são propícias, né? Para esse nosso momento. Mas o importante disso tudo, o que que é? É nós termos essa consciência de quem nós somos neste momento, né? Essa questão do corpo é fundamental, né? Nós sabemos que não estamos sozinhos, que a obra vai ser feita por meio do corpo, mas essa consciência do que nós somos em Cristo também é muito importante. O Espírito Santo não vai nos usar, né? Se nós não realmente tivermos a nossa mente focada nisso, né? Não estivermos nos convencidos disso, né? Do que nós somos, de qual é o nosso ministério aqui hoje, né? Essa questão da estabelecer o reino e trazer a autoridade de Cristo, né? E como diz lá que nós somos reis e sacerdotes, né? Somos reis, né? E Amém. se vamos participar de um reino, se nós somos reis, ou seja, nós vamos não apenas participar do reino, como nós vamos reinar, né? Nesse reino. Então, reinará um rei, com ele governarão príncipes, né? Então, Cristo como cabeça e nós como corpo, vamos estar participando desse reinado. Então, se nós vamos estar participando deste reinado, nós seremos autoridade nesse reinado, né? Como reis. Amém. E como reis, a gente tem que tomar consciência de como vive um rei, né? Como vive um rei. Por exemplo, eu não me torno milionário por ter um milhão na minha conta, né? Ah, eu tenho 1 milhão na conta, eu sou milionário. Não, né? Eu vou me tornar primeiro milionário quando eu tiver consciência de quem realmente eu sou, né? Até o Pablo Marçal sempre fala, né, que tem muita gente que tem milhões na conta e não é milionário, né? Por quê? Porque não usa aquilo lá a favor dele, não tem o desfrute daquilo, não tem os benefícios disso, né? E apesar de ter um dinheiro, muito dinheiro na conta, né, vive uma vida até miserável, né? De escassez, né? Se priva de muita coisa e não faz o que tinha que fazer, embora tenha muita coisa, tá? Então, muitas vezes a gente age assim também, como aconteceu o filho mais velho, né, daquele do pai lá do filho pródigo. Ele era filho, tinha tudo, mas vivia na escassez, porque ele não usufruía do que tinha, né? Ele tinha tudo para ele, mas não tinha coragem de matar, né, um bezerro lá para um churrasco, porque não se sentia dono, não se apropriava daquilo que tinha, né? Era herdeiro, né? Era o filho mais velho, né? Até, né?
tinha mais direito até do que o filho mais novo, mas não usufruía daquilo, né? Não se sentia como dono daquilo. Agora, essa consciência que temos que ter hoje é justamente nesse sentido, né? O Pai tem nos dado tudo, tem nos dado realmente essa consciência do reino, e nós não podemos agora viver na escassez, nós não podemos viver com sentimentos de escassez, né? A gente tem um tesouro, né, do Pai, a gente tem esse tesouro na vida da gente, então a gente tem que aprender a começar a usufruir disso, né? E nesse texto lá de João 16, né, a partir do versículo 23, ele fala assim: e naquele dia não me pedireis mais nada, né? Pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, ele o concederá a vós, em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Então, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e Amém. recebereis, né? E, e antes, né? Naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedirdes ao Pai, ele o concederá a vós, em meu nome. Essa é uma coisa automática, né? Vai ser alguma coisa automática. Por quê? Nós estaremos nele, né? Inseridos nele. E aquela questão, ele é o galardoador dos que o buscam. Nós vamos ter essa consciência plena. Então, o que a gente falar vai acontecer. O que a gente pedir vai acontecer, porque não é para nós, é para uma obra, é para o ministério, né? Então, assim, eu tenho orado muito nesse sentido, justamente isso, precisa cair a ficha para a gente enxergar realmente toda essa energia que o Pai tem nos dado, todo esse potencial. É uma riqueza que ela transcende, não apenas financeiramente, mas em tudo, mas inclusive financeiramente, tá? A gente não pode viver uma vida de limitação. A gente não pode viver uma vida de limitação, né? Jesus, assim, quando estava aqui na Terra, apesar dele não ter nada, ele não tinha limitação. Ele não se privava de nada, né? Ele fazia tudo que tinha que ser feito. Se tinha necessidade, ela era satisfeita, né? Ele conseguia suprir, né, por meios, como vou assim, mais elevados até do que o sistema. Ele não se dependia do sistema. Ele conseguia usar ferramentas fora do sistema para poder agir e fazer o que tinha que ser feito, né? E se ele fala para nós, sai da Babilônia, é porque nós podemos também viver aqui hoje, independente da Babilônia. Eu não preciso usar hoje os recursos da Babilônia, eu não preciso me prender às limitações da Babilônia para que eu possa prosperar, para que eu possa entrar em algo novo, né? O Pai quer nos dar algo novo, mas para isso a nossa mente precisa abrir, tá? Eu tenho, assim, orado muito nesse sentido. Pai, eu preciso enxergar o que o senhor está falando, né? Eu não quero viver na escassez, eu não quero viver na limitação. Eu quero poder realmente fazer a tua obra na intensidade que o senhor quer que eu faça, né? Eu não quero ser um impedimento para o teu agir, né? A minha limitação não pode impedir o agir de Deus, né? A minha pequenez assim não pode, a minha falta de fé não pode limitar a obra de Deus. Como aquele versículo que a gente citou semana passada também, né? Que a obra já está feita antes da fundação do mundo, né? A obra já está feita. Tá? Mas só que ela está feita no mundo espiritual, ela precisa ser trazida para o mundo natural. Ela tem que se substancializar no mundo natural. E quem vai fazer isso? São os anjos? Não, né? É os seus filhos que vão trazer essa obra e vai manifestar aqui, né? Jesus fala: Pai, eu te glorifiquei fazendo a obra que me confiaste. Então, a obra que estava preparada para Jesus, ele fez e glorificou o Pai, né? E assim também uma obra que está preparada para nós precisa ser feita, para que nós também possamos glorificar a Cristo por essa obra, né? Então essa obra precisa ser feita. Essa obra precisa ser feita. E para essa obra ser feita, não podemos ser tímidos, né? Não podemos ter pensamentos pequenos, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas poder, amor e moderação, né? Quer dizer, então é uma consciência de que nós temos um tesouro, a gente tem uma energia muito forte do Pai, que está latente, que é um potencial por enquanto, mas que está preparada já para ser extravasada, de ser preparada para poder se manifestar. E é o que o Pai está querendo de nós. Então, e o gostoso é que não é através de uma Amém. pessoa, não é de um líder, é do seu corpo, né? É do seu corpo que precisa manifestar. É. Mas vai acontecer quando a nossa mente realmente conseguir enxergar isso, né? No espírito está claro, né?
mas na nossa mente ainda tem limitação. A gente ainda se acha pequeno, a gente ainda está ainda usando a forma do mundo, né? A gente pôs limite em nós, a gente acha que a nossa ação depende do que nós temos, né? Depende do que nós já estudamos, depende do que nós trabalhamos, depende do nosso salário, depende do meio que a gente está. A gente ainda está com muita limitação. A gente não conseguiu enxergar ainda que o nosso potencial está em Cristo, não está nas coisas que a gente tem aqui na Terra, né? Então, o que a gente tem aqui hoje é muito pouco, né? Se a gente pensar os meios, os recursos, né? A energia que a gente tem hoje é uma energia muito, naturalmente falando, é muito pequena. Então, como que eu vou revolucionar o mundo usando a energia que eu tenho naturalmente? É impossível, tá? Mas a energia que o Pai está disponibilizando para a gente é uma energia infinita, né? O poder que ele está dando para nós é um poder infinito, né? Então, nós temos que andar pelas promessas que são feitas, né? E as promessas são tremendas, né? São imensas, né? Que a gente tem, essas últimas reuniões que a gente tem falado aí, são coisas grandiosas que o Pai está preparando para nós. Então, nós temos que justamente tomar essa consciência e começar a agir. Começar a agir, né? Como aquela historinha que eu falei do pai lá em relação ao filho, né? Filho, você acredita em mim? Então pula, né? E o filho vai e pula, né? Então, uma coisa o pai está falando, se atira que eu estou do seu lado, eu vou te segurar, né? Então, não tenha medo de pular, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de... É um abismo, não interessa, eu estou aqui para segurar, você vai voar, ou vai ter uma ponte, vai ter qualquer coisa, lá você não vai cair, né? Então, mesmo a gente não enxergando a princípio, né, temos que avançar, né? Temos que avançar. Ah, é o mar, não interessa. A hora que pisa na água, que a água vai abrir. Ou você vai nadar, ou você vai voar, não interessa, vai acontecer alguma coisa. Não tenha medo, né? Não tenha medo. Então, assim, o que eu estou sentindo é justamente isso, né? Para a gente revolucionar o mundo, para a gente poder estabelecer e mostrar algo que o mundo não tem visto, a gente tem que ousar, né? A gente tem que esperar ter para fazer, né? A gente tem que ousar e tem que realmente começar a pedir mais do que temos pedido. Nada pedis, né? Vamos falar, até agora nada tem pedido. Mas tudo que vocês pedirem, qualquer coisa que vocês pedirem, o Pai vos dará. Qualquer coisa que vocês pedirem, o Pai vos dará. Qualquer coisa que o Pai pedir, vocês pedirem, o Pai vos dará. É qualquer coisa, é qualquer coisa, tá? Então, assim, não podemos ser tímidos, né? Não podemos ser tímidos. Não é para esbanjar em nosso coração, não é, eu quero ter a casa na praia, eu quero ter avião. A questão não é essa, né? Agora, se eu preciso de um avião para viajar para uma obra do Pai, eu vou ter um avião, entendeu? Se eu preciso de outra casa para poder congregar, para trazer os amigos, eu vou ter outra casa, não interessa, entendeu? Então a questão não é o bem em si, né? Mas o trabalho tem que ser feito, né? O rei, somos reis, Davi tinha riquezas, né? Salomão tinha riquezas. Mas o que Davi falava, pai, outro bem não possuo, senão a ti somente. Tinha muita riqueza? Tinha, mas o bem que ele mais considerava era a intimidade com o pai, era o prazer de estar com Deus. E o que a gente tem visto entre nós também é isso, né? Nosso prazer não está na riqueza, tá? O nosso prazer não está dentro. Nosso prazer está no Pai, estarmos juntos. Mas nós temos que desbloquear essa energia que está nos impedindo de agir, né? Essa energia ainda é um limitante para nós e não pode ser, não pode ser, né? Então temos que realmente em Deus estar buscando essas ferramentas, né? E para isso, primeira coisa, pedir, pedir e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, né? Transbordante, mas é pedir. Realmente temos que começar, pai, eu creio nisso, né? E o que fala aqui, né, que naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedis ao Pai, ele vos concederá. Vai chegar um ponto que fala que naquele dia não me pedireis mais nada. Vai chegar um ponto que vai ser automático, né? Você nem vai precisar pedir mais, né? Porque a nossa intimidade com o Pai vai ser tanto que você vai só declarar e vai acontecer. Você vai declarar e vai acontecer. Mas são níveis, né? Mas até que isso aconteça, ele fala, pedir, depois ele fala, né? Pedir não recebereis. Mas então começa a pedir, começa a ver a obra acontecer, começa a ver os frutos. E quanto mais a gente fazer, vai ficar tão automático que não, vai chegar um ponto que realmente vai ser algo simples, natural para nós. Vai ser algo natural. E as coisas vão acontecer no nível maior, né? Então, realmente, haja essa consciência em nosso coração. Haja essa consciência de libertação, de transcender o natural, né? Nossa mente tem que realmente
a agir conforme o nosso espírito, né? A nossa alma tem que se libertar realmente desse sistema, tem que se libertar dessas amarras do sistema, essas enganações do sistema, essas coisas que têm nos impedido de entrar, de enxergar o que o Pai está falando. Né? Então, haja que o Espírito Santo de Cristo, né, nos traga esse discernimento, tá? Do que nós somos em Cristo e do que nós temos em Cristo. Somos reis e temos que viver como reis. Né? Se nós somos reis, não tem que estar mendigando, eu não tenho que estar, né, clamando por pouca coisa. Somos reis, nós temos todo o tesouro do Pai a nosso favor. Né? Conforme Deus falou para Adão, né? Toda autoridade eu te dou sobre o jardim do Éden, né? Ele tinha toda autoridade sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. E essa autoridade Adão perdeu, mas Cristo reconquistou pela obra dele. Então, essa autoridade foi novamente reconquistada. Então, em Cristo, nós temos autoridade novamente. Né? Nós temos autoridade sobre tudo. E temos que aprender a usar. Então, que haja esse aprendizado, haja essa consciência para nós, para usarmos disso e começarmos a desfrutarmos disso que o Pai quer que nós façamos. Porque é isso que vai transformar o mundo, é isso que vai mostrar para o mundo que existe algo diferente, que existe algo maior, né? Que traz libertação, que traz amor, que traz vida, que transcende realmente o que o mundo está oferecendo, né? Haja essa consciência em nosso coração. Amém? Amém. 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 Amém.